Para nós é fundamental nós questionarmos de por que será que nós não conseguimos, através de todos os esforços, através de todo o trabalho que nós realizamos no nosso dia a dia, chegar a um nível maior de satisfação e chegar a um estado de libertação da nossa consciência. Porque se todo esse movimento da nossa vida, se todo o trabalho que nós empreendemos, né, e nós cada vez trabalhamos mais, se todo o conforto, o dinheiro, o poder que as pessoas obtiveram não foram suficientes para lhes trazer uma satisfação maior, a felicidade, não foi suficiente para lhes trazer liberdade, alguma coisa está errada nos nossos caminhos. Nós precisamos começar a investigar, precisamos questionar o nosso modo de viver, os nossos objetivos de vida e a própria concepção que nós temos da vida. A liberdade é uma condição fundamental para qualquer ser humano. Você vê que Buda, né, há 2.600 anos atrás, ele passou por uma série de fases, né? Abandonou o palácio em que ele vivia, levou uma vida de ermitão durante muito tempo, viveu na floresta e passou por uma vida bastante ascética, né? Até que num dado momento ele disse: agora chegou a hora de eu chegar à libertação, de eu me libertar dessa vida de sofrimento, dessa vida que está sempre tolhendo, né, a minha maneira de ser mais plena, e sentou embaixo daquela árvore famosa e disse que não levantaria de lá enquanto não chegasse a iluminação, enquanto não chegasse essa libertação. E de fato, a sua energia naquele momento foi tão poderosa, a sua determinação foi tão grande, que ele conseguiu gerar uma verdadeira transformação, uma revolução na sua psique e, num dado momento, deu o clique e ele chegou à iluminação. E essa iluminação vem a ser justamente essa libertação sobre a qual nós estamos falando, que é a libertação do sofrimento, a libertação de tudo aquilo que tolhe a nossa satisfação, a nossa vida, né? Que impede que nós viemos a viver uma vida mais plena, uma vida mais alegre. Vocês veem que a nossa sociedade hoje tem buscado a liberdade, mas normalmente de formas erradas. Por exemplo, existe um trabalho grande em termos de engenharia genética, que é muito interessante, vocês devem estar acompanhando pelos jornais, que visa tentar encontrar meios de libertar as pessoas de doenças crônicas, libertar as pessoas de todo tipo de sofrimento derivado de problemas físicos, né? Mas certamente a mutação genética não vai ser a solução para aquilo que é de natureza psicológica, que é aquele sentimento de estar preso, de estar acorrentado. E nós sentimos isso, né? Nós geralmente, você pergunta a pessoa: você faz o que você quer? Não, eu não faço o que eu quero. Eu gostaria de fazer outras coisas, mas eu não consigo. Eu sinto preso devido a problemas financeiros, sinto preso porque não tenho oportunidades, porque a vida não me favoreceu. Enfim, cada um arranja as razões mais diversas para justificar a sua incapacidade de encontrar o seu próprio caminho, de ser feliz e de se libertar. Então, nós temos que investigar por que será que as pessoas não conseguem esse estado de libertação. Nós observamos que, mesmo as pessoas que estão brigando para se libertar, por exemplo, de uma limitação física, elas querem se libertar de alguma coisa e não ser livres integralmente. Uma pessoa que está numa prisão, ela quer liberdade, mas ela quer liberdade da prisão, não a liberdade no sentido mais amplo. Então, essa busca de liberdade que a gente vê na sociedade é a liberdade de alguma coisa, ou seja, é uma reação a uma condição presente. Você está insatisfeito porque você está num emprego que está tolhendo a sua liberdade, está tolhendo a sua criatividade. Então, você quer mudar de emprego, né? Você está numa família que você vive sempre em conflito com a mulher, com os filhos, então você quer se libertar, quer sair fora. Então é sempre uma atitude reativa, não é uma liberdade no sentido de uma liberdade psicológica muito mais ampla que nós devemos buscar. Então essa reação, na realidade,
gera apenas uma condição diferente daquela condição que você tinha antes, mas não a condição que permitiria uma vivência de uma liberdade real, profunda. Então, qual seria a razão de ser desse nosso sofrimento, dessa nossa condição de nos sentirmos tolhidos e presos? E praticamente em todas as religiões, em todas as tradições, nós vemos que o grande empecilho do ser humano é o apego. Isso está no budismo, está no hinduísmo, no catolicismo. O apego é realmente o grande problema. E o apego está ligado ao egoísmo. O que vem a ser esse apego? É você depender de objetos, depender de pessoas, depender de condições externas, depender de poder para você se sentir satisfeito e se sentir feliz. Porque quando você tem uma posse, né, essa posse passa a ser uma extensão do seu eu. Você tem um carro, então você está pegado àquele carro, você depende daquele carro para você estar satisfeito. Então aquele carro passa a ser uma extensão do seu eu. Assim como o nosso corpo é considerado o nosso eu também, né? Nós temos o meu corpo, a minha mão, as minhas ideias. Então essa personalidade aqui é considerada uma posse nossa. Nós estendemos esse sentido de posse para as coisas que estão à nossa volta. O nosso carro, a nossa casa, os nossos quadros de arte, as nossas joias, relógios, enfim, aquele agregado de coisas que nós acumulamos ao longo do tempo, né? A nossa família, a esposa ou marido, tudo isso passa a ser uma extensão do nosso ser. E nós criamos uma dependência em relação a todas essas posses. Nós vivemos para acumular mais e mais dinheiro, poder, reconhecimento da sociedade e todos esses bens, né? Tangíveis e intangíveis. O cargo que gerou um poder, um reconhecimento por parte da sociedade. E nós então ficamos presos a todas esses elementos, né? Tanto psicológicos como materiais. E achamos que nós somos tudo isso. Então, quando alguma coisa nos é subtraída, eu tinha um cargo e perdi aquele cargo. Então, é como se estivesse me roubando uma parte do meu eu, me extraindo, né, uma parte do meu eu, confiscando, né, alguma coisa que era minha. E isso gera sofrimento. Se eu tenho a perda de um ente querido, é como se alguém estivesse me arrancando aquele ente querido, e isso gera sofrimento. Então, nós acumulamos então de nós aquilo que nós achamos que é a nossa posse, né? As nossas propriedades, a nossa terra, tudo isso aí é o eu, é a extensão do nosso eu. E nós não queremos abrir mão de nada disso, pelo contrário, nós queremos acumular mais e mais e mais. E isso, lógico, gera uma condição de estresse, uma condição de sofrimento, preocupação contínua. Nós temos que supervisionar para tomar conta, não deixar ninguém levar o que é nosso. Se alguém, nós estamos sempre com medo que um ladrão entre e roube a nossa casa, roube alguma coisa que é da nossa propriedade, que alguém tente se apropriar de alguma criação nossa, tanto nível pessoal como também empresarial. Então é aquele medo constante, aquela luta constante para manter, para acumular mais e mais. Então essa é a vida que nós observamos na nossa sociedade como um todo. Uma vida em que nós estamos autocentrados, achamos que nós somos todas essas coisas, que essas coisas nos pertencem, são uma extensão do nosso eu, e vivemos então dependentes dessas coisas para ser feliz. E quando nós temos posses, né, sejam psicológicas ou materiais, nós não queremos mudança. Só se for uma mudança para uma condição que nós achamos mais desejável do que aquela que nós temos hoje. Então nós não queremos perder nada, não queremos deixar de ter aquilo que nós já acumulamos, né? E esse eu, então, que é o agregado de tudo aquilo que nós acumulamos, passa a ser algo que tem que ser preservado a qualquer custo. E aí surge um grande problema. Nós observamos que todo dia, todas as pessoas um dia vão morrer, né? Que a morte é algo a qual não se pode fugir. Então, se acumulou um monte de coisas ao longo da vida, né? Você tem uma conta bancária que você, né, foi adicionando com seus investimentos ao longo do tempo, e aquela conta bancária é você também, é uma extensão do seu ser. Então, a ideia de que você possa perder, né,
a sua esposa, a conta bancária, o carro, a casa, as joias, os quadros. Isso é aterrador. E a morte, o que é? A morte é um estado de fim. Você, a partir daquele momento, se morreu, a conta bancária deixa de ser sua, o carro, a casa, a família, tudo isso aí deixou de ser seu. Ou seja, é como alguém estivesse arrancando tudo aquilo que você acumulou, que você considera a extensão do seu eu. É uma ruptura no processo de continuidade. Então, vocês vejam, o eu, ele se apega a uma série de coisas que são fictícias, que são ilusórias, cria uma realidade para essas coisas como se fosse algo muito vivo e muito tangível, e quer arrastar aquilo para sempre, quer continuar como está para sempre. A própria velhice é um sofrimento, porque a velhice é uma ruptura com algo que nós acumulamos, que nós habituamos a achar que é a nossa natureza. Nós achamos que nós somos pessoas saudáveis, bonitas, inteligentes, e olhamos para outras pessoas que já estão mais à frente um pouquinho que nós, né, na vida, vemos que existe um sinal, né, de decrepitude, de envelhecimento, de perda daquele elan físico, e ficamos com medo. Puxa, nós vamos chegar lá também, né? Então, o medo de envelhecer, o medo da morte, é algo que está muito presente nas nossas mentes. Nós não aceitamos a mudança, nós não aceitamos que nós venhamos a deixar de ser o que nós somos hoje. Nós queremos mais, mas não queremos perder nada. E isso é o apego, né? E quanto mais apegados, quanto mais nós temos, mais nós sofremos. E essa é uma condição que é comum a todos os seres humanos, né? É difícil você dizer uma pessoa que não tem apego nenhum. Talvez um santo, né? Uma pessoa que já abandonou as coisas materiais e está totalmente ligado à sua vida espiritual, talvez já tenha um nível de desapego maior. Mas praticamente todos nós podemos dizer que temos um grau maior ou menor de apego por uma série de coisas à nossa volta. Krishnamurti, que é certamente um dos grandes pensadores dos nossos tempos, ele questionava isso. Será que é possível o homem se libertar de todos esses apegos e levar uma vida diferente? Será que é possível nós abrirmos mão de tudo aquilo que nós acumulamos e deixarmos de ser dependentes de tudo isso? Ou seja, será possível você morrer para tudo aquilo que você acumulou antes de você morrer fisicamente? Essa é uma questão muito básica, né? Porque a morte virá de qualquer maneira. Então, por que não começar a nos desapegar antes que ela chegue? Porque quando ela chegar, ela vai levar tudo que nós temos de qualquer maneira. Então, isso não há escapatória, todos nós vamos chegar lá nessa condição. Mais cedo ou mais tarde, né, a morte, né, vai chegar com a sua lança, vai dizer, é o momento, pode largar tudo, venha comigo. Então, é muito mais inteligente, muito mais razoável nós começarmos a entender todo esse processo de acumulação, toda essa dependência que nós temos de pessoas, de coisas, de poder, e perceber que nós podemos viver muito melhor, mais felizes, mais realizados, se nós começarmos a morrer a cada dia. Nós começarmos a nos libertar de tudo aquilo que são os grilhões, que são os elementos que estão nos aprisionando no dia a dia. Então a pergunta é essa: nós podemos morrer para o passado? Podemos morrer para tudo que foi acumulado ao longo do tempo? E vocês veem que desde criança nós fomos condicionados na escola, na igreja, na família, junto aos amigos, nós fomos condicionados que nós somos um ser separado e que nós temos que ser pessoas bem-sucedidas, nós temos que crescer, nós temos que acumular bens, nós temos que ser pessoas reconhecidas pela sociedade, temos que ter um bom emprego, temos que ser inteligentes, temos que ser pessoas de destaque. Então existe uma série de compulsões, uma série de exigências, de demandas na nossa sociedade que nos induzem, nos empurram para um caminho em que cada vez mais nós vamos tolhendo a nossa liberdade em troca de uma ficção, né, que é ser uma pessoa bem-sucedida, de ser alguém na vida. Então nós vamos perdendo aquela nossa liberdade de criança, porque a criança é tipicamente livre, porque ela não está preocupada em acumular, ela está preocupada em usufruir, de viver a vida com intensidade. Então, às vezes os próprios pais vão tolhendo os filhos, né,
tirando, levando-os daquele mundo de brincadeira, aquele mundo lúdico, né? E dizendo, agora você tem que entrar no real, você tem que levar uma vida real, uma vida para valer. Você tem que começar a ganhar dinheiro, tem que começar a ser alguém, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então as pessoas vão perdendo a criatividade, vão perdendo a liberdade e cada vez mais vão se afastando da sua felicidade. Então as pessoas vão se tornando sérias, carrancudas, riem muito menos, porque vão perdendo aquele elan, né? Aquela maneira de viver mais leve. As preocupações passam a ser cada vez mais constantes na sua vida. Então, às vezes, a pessoa está passeando, tem um lindo pôr do sol, ou tem uma flor no caminho, e a pessoa está tão encucada, cheia de problemas, cheia de exigências, né? Cheia de conflitos internos, que acaba não conseguindo observar o pôr do sol, não conseguindo observar a risada de uma criança, ou aquela linda flor que está exalando um perfume na estrada. E a vida vai se tornando monótona, vai se tornando feia, vai se tornando uma vida sem brilho. E as pessoas vão apenas repetindo, né? Vão criando certos sulcos mentais que impedem que ela haja de forma diferente. Vocês devem ter observado como é que, ao longo da vida, nós vamos criando hábitos. E esses hábitos vão se tornando como sulcos, né, mentais, que nem um disco, né, que tanto você tocou que ele ficou ali, né, marcado, aquele disco de vinil que se tocava muito, né, ele acaba ficando marcado, né, e acaba ficando repetitivo também, né, de tanto você tocar aquele disco, ele fica marcado e acaba repetindo a mesma canção sempre. E a nossa vida passa a ser uma vida sem brilho e repetitiva, porque nós não damos oportunidade para o novo chegar até nós. Nós deixamos que o passado, o nosso condicionamento, invada o presente e tome conta completamente da nossa consciência. Então, a nossa consciência passa a estar aprisionada, amarrada àqueles hábitos. Algumas pessoas podem imaginar que hábitos são esses. Aí vão pensar, um hábito de fumar ou de beber, são coisas que prendem. Realmente, são coisas muito óbvias, né? Lógico que a pessoa que é dependente do fumo ou da bebida, ela vai levar uma vida dependente, uma vida em que o vício vai tolher a sua liberdade e vai impedir até que ela tenha uma vida saudável, uma vida tranquila. Mas existem outros vícios, vamos dizer assim, psicológicos, que são muito mais fortes, essas dependências ao qual eu estava me referindo, né? Aquelas dependências psicológicas de ter aquela compulsão pelo poder, de ser alguém, de ter um cargo, ou então compulsão de conquistar mais e mais homens ou mulheres, dependendo do sexo, aquela necessidade de aparecer, de ser bem visto pelos outros. Então, existe uma série de desejos psicológicos que nós, de certa forma, captamos pela propaganda, captamos na escola, nos ensinamentos religiosos. Então, nós vamos sendo moldados pela nossa sociedade, nós somos, vamos dizer assim, manipulados também pelo sistema em que nós vivemos, e nós vamos perdendo a espontaneidade, nós vamos agindo sempre de acordo com o que os outros nos levam a pensar, a agir, a sentir. Nós nos vestimos de acordo com a moda que está na TV, que está nas novelas, nós usamos o tipo de carro que está na moda, agimos de determinadas maneiras que são bem aceitas pela sociedade. E existe um grande número, né, de exigências que são colocadas diante de nós que nos fazem agir quase que automaticamente e não de uma forma totalmente autoconsciente.